Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel Gringar Fantasias Cinzas. Volume 18. Nick, um soldado do exército da fronteira, estava de guarda na torre de vigia do portão norte de Alterna desde as 10 horas da noite anterior. Ele estava no que se chamaria de turno da noite, que durava até o primeiro toque do sino às 6 horas da manhã do dia seguinte. A torre de vigia do portão norte não tinha teto. Aos 27 anos, Nick tinha estatura e peso medianos, mas as paredes moderadamente altas da torre chegavam apenas até o seu peito. Ele olhava por cima delas, seus olhos monitorando cautelosamente a área além da barreira que protegia Alterna. Ele estava quase completamente exposto ao vento. Era um vento gélido que o deixava com uma sensação terrível de frio. Além disso, com a aproximação do amanhecer, uma densa neblina pairava sobre a região. Não tenho sorte nenhuma, murmurou Nick, esfregando o rosto com as mãos enluvadas. Ele estava perto da fogueira para se aquecer, mas seu nariz estava escorrendo bastante há algum tempo. Por que tem que estar tão frio? E a neblina também impede a visibilidade. Pare de reclamar, disse seu colega de trabalho Chad, um homem da mesma idade que ele, rindo. Logo vai amanhecer e logo depois ficaremos aliviados. Você aguenta mais um pouco, não é? Nick lançou um olhar de soslaio ressentido para o amigo de quem nunca conseguia se livrar. E aí, Chad? Sim? Chad deu um longo gole em sua garrafa de água de couro. O que foi, Nick? Tenho estado a pensar em algo. É mesmo? Chad respondeu com um encolher de ombros generoso. Sobre o quê? Fala logo, cara. Sobre aquela garrafa de água, disse Nick, agarrando-a assim que as palavras saíram de sua boca. Ah, ei, seu idiota. Chad tentou apressadamente pegar o objeto de volta. Ah, cala a boca. Quem você está chamando de idiota, seu idiota? Nick retrucou, bloqueando as mãos de Chad com um braço enquanto cheirava o conteúdo de sua garrafa. Era fraco, mas ele sentiu alguma coisa. Eu sabia. Bebida. Não, não é. Chad disse em pânico antes de adotar um tom mais conciliador. Ele não seja bobo, Nick, amigo, você entendeu tudo errado. Não é bebida. De jeito nenhum. Claro que não é. Quer dizer, se fosse, eu ficaria bêbado, né? Se eu estivesse bebendo a noite toda enquanto estivesse de guarda, eu acabaria completamente embriagado. Eu pareço bêbado para você? Não pareço, né? Só terei certeza quando provar eu mesmo. Ah, não sei não. Talvez você não devesse? Quer dizer, eu encostei meus lábios naquele frasco e tudo. Não que me incomodasse se você quisesse continuar. Mas você é do tipo que faz um drama por essas coisas, não é? Isso não impediu Nick de dar um gole. Isso é uma bebida aguada. Não tem muita coisa, mas tem. Com certeza. Tem álcool nisso. Sem dúvida. Tudo bem, disse Chad, colocando a mão no ombro de Nick. Você me pegou. Era isso mesmo. Ah, é? Tentando partir para o ataque agora? Escuta aqui. Eu admito, Nick. Como você disse, eu misturei um pouquinho de bebida alcoólica na minha água. Só um pouquinho, na verdade. Tão pouco que mal dá para perceber. A quantidade perfeita, na verdade. Se não afeta meu trabalho, qual é o problema, não é? Você realmente acha que o comandante Jim Mogis deixaria isso passar impune? Não estou falando com o comandante, estou falando com você. Então, deixa eu reformular a pergunta. Está frio, né? E estamos de plantão noturno. À noite. É por isso que se chama plantão noturno. É difícil, não é? Claro que é. Vou misturar um pouco de bebida alcoólica na minha água. É o mínimo que posso fazer. Seria loucura não fazer. Entendeu? Nick, meu amigo, você é que está meio maluco aqui. O que eu estou fazendo é totalmente normal. Que diabos? Agora tem um maluco me dizendo que eu sou maluco? Que história é essa? Chad, meu amigo, para que você acha que servem o bom senso e as regras? Eu te digo, está tudo bem. Chad pegou a garrafa de volta de Nick e deu um gole antes de piscar para ele. Tudo bem, amigo. Você não precisa se preocupar. Vamos lá. Pense bem. Nosso exército da fronteira e aqueles soldados voluntários arrogantes acabaram de massacrar o inimigo no Monte Grief, certo? Se você usasse um pouco de bom senso, perceberia que não há inimigos por aqui. De jeito nenhum. Em momentos como este, podemos nos dar ao luxo de relaxar um pouco as regras. Somos apenas humanos. Vamos com calma, ok? Mas cara, tem goblins ali em Damuro, não tem? Eles não vão nos atacar. Por que você acha que o comandante fez uma aliança com eles? Para domar aqueles macaquinhos bárbaros, é isso? E você confia neles? Eles não têm escrúpulos. Eles te devorariam sem pensar duas vezes, e já que estão nisso, comeriam até os da própria espécie. Chad começou a massagear os ombros de Nick. É isso aí. Que ideia forjar uma aliança com criaturas como essas. É loucura, não é? Completamente insano. É isso que o nosso comandante é. Ouvi dizer que ele também anda nos alimentando secretamente com carne de goblin. Que diabos? É só um boato, mas Chad baixou a voz. Um cara de plantão no refeitório olhou dentro de um dos barris na despensa e lá estava um goblin, todo fatiado e em conserva de salmoura. Nick cobriu a boca, sentindo uma súbita onda de náusea. Você está falando sério? Como eu disse, cara, é só um boato, disse Chad, rindo e entregando a garrafa para Nick. Nick aceitou, tomando apenas um gole da água que tinha um leve gosto de álcool. Mas conhecendo o comandante, ele bem que pode fazer isso. Quer dizer, claro, temos homens recolhendo o gado que estava nos vilarejos mais afastados e procurando outras coisas que possamos comer. A questão é se isso é suficiente. Dizem que o comandante tem um estoque de suprimentos escondido. E há rumores de que estamos recebendo remessas regulares do continente para nos reabastecer. O continente, hein? Nick devolveu a garrafa ao seu companheiro guarda, cruzando os braços enquanto olhava para o horizonte. Um leve suspiro escapou de seus lábios.
Quem me dera poder voltar, disse ele. Mas mesmo se eu voltasse, já cortei relações com a minha família e não tenho outro meio de vida. Não há nada que eu possa fazer. Isso é o norte, Nick. O continente é para o outro lado, disse Chad rindo, enquanto chacoalhava a garrafa para ver quanto restava. Nick fungou. Eu sei disso. Só estou cumprindo minhas obrigações com atenção. Levar uma bronca do nosso superior por ter feito algo errado seria uma coisa, mas que se dane se eu vou ser executado pelo comandante. Você tem razão. Chad olhou para fora da muralha. Ele pode começar a expurgar as fileiras de repente para impor disciplina. Eu não duvidaria disso. A névoa? Sim. Nick olhou para a área ao redor de Alterna enquanto a neblina se dissipava. Está clareando. Então, quando ele estava olhando quase diretamente para baixo, Nick parou abruptamente. Ele agarrou o braço de Chad. Ei, tem alguém ali. Em frente ao portão, disse Nick, semicerrando os olhos. Chad ficou na ponta dos pés e se inclinou sobre o muro que lhe chegava à altura do peito. Oh sim, o chão ainda estava enevoado. Alguém estava parado em frente ao portão norte, e ele conseguia ver o suficiente para perceber que era humano, mas não conseguia distinguir seu rosto. Era um homem, porém, barbudo. O sujeito parecia imundo. Nick franziu a testa. Um cachorro. O homem não estava sozinho. Ele tinha consigo uma criatura de 4 patas, parecida com um cachorro. Mas seria mesmo um cachorro? Parecia ter uma constituição física impressionante. O homem barbudo olhou para cima, provavelmente para Nick. Ele acenou com a mão. Chad, gritou Nick e Chad agarrou a besta que estava encostada na parede na altura do peito. O que fazemos, Nick? Devo atirar nele? Chad parecia pronto para puxar o gatilho a qualquer segundo. Seus ombros subiam e desciam. Suas narinas se dilataram. Ao ver seu colega tão exaltado, a cabeça de Nick esfriou rapidamente. Espere aí. O cara parece humano. Chad respirou fundo. Com certeza. Quem está aí? Nick gritou para o homem barbudo. O que você está fazendo? Estou esperando o portão abrir, respondeu o homem com uma voz estranhamente calma. Sou Itsukushima. Eu fazia parte da guilda de caçadores de Alterna. Não sei qual é a situação aqui, mas gostaria que me levasse até alguém em posição de autoridade. Aruku. Ei, Arukun. Isso é enorme, Arukun. Acordado aos trancos por Yumi, Aruhiro correu para o porão da torre Temboro com Hanta, Kuzaku, Mary e Setora. Neil, o batedor, com sua capa verde escura, gritou para que parassem, mas o grupo o ignorou e desceu as escadas. Neil não insistiu, seguindo-os até o porão. O homem fora despojado de seus pertences, despojado até mesmo de sua capa e botas, e trancado atrás de grades de ferro na masmorra de pedra úmida e fria. Estava barbeado e sem higiene, parecendo mais uma besta do que o homem desleixado que era. Mestre, gritou Yumi, agarrando-se às grades com tanta intensidade que parecia que ia cravar os dentes nelas. É você. Yumi estava tão preocupada. Ainda bem que você está bem. Sim. O homem desgrenhado pareceu mais intrigado do que aliviado com aquela demonstração. Desculpe por isso. Odeio te preocupar. É verdade. Eu também estava. Preocupado com você, quero dizer. Sabe, só achei que devia dizer isso. Enquanto Aruhiro olhava para o homem de soslaio, tentando entender a situação, Hanta apontou para ele com o queixo. Ele é Itsukushima, da Guilda dos Caçadores. Seria o equivalente a um mentor na Guilda dos Ladrões, ou um lorde na Guilda dos Cavaleiros Temidos. A Guilda dos Caçadores chamava seus membros de pais ou mães, dependendo do gênero. Então, isso faz dele o pai da Yumi. Ele parece um selvagem. Setora nunca teve meias palavras. Bem, obrigada. Itsukushima não pareceu se importar. É verdade, prefiro viver nas montanhas remotas do que estar entre as pessoas. Então, o negócio é que o mestre é meio que como o pai da Yumi. Certo, mestre. Seu pai? Itsukushima claramente não sabia o que dizer. É seu pai, hein? Eu sou o pai da Yumi. E se você é o pai da Yumi, então isso faz da Yumi sua filha, certo? Acho que seguindo essa lógica você seria. Vocês formam um par perfeito, comentou Setora, e era difícil ter certeza se ela estava sendo sarcástica ou apenas sincera sobre o que sentia. Aruhiro inclinou-se para sussurrar no ouvido de Hanta. Você não precisa se apresentar? Hanta deu um pulo no ar, reagindo de forma exagerada. Me apresentar? PPP por quê? Bem, quer dizer, este é o pai da Yumi e tudo mais. Não é o pai verdadeiro dela. É mesmo se eu encontrasse o pai verdadeiro dela, eu não precisaria. PPPPP porque eu teria que fazer isso, seu idiota? Mary franziu a testa e balançou a cabeça. O eco aqui só o torna mais barulhento e mais irritante. Uá! Toma essa e sofre mais um pouco, seu idiota. Gritou Hanta. Aruhiro suspirou. Você continua tão ruim como sempre. Espere aí, Kuzaku franziu a testa. O que o mestre, ou pai, ou seja lá o que ele for, da Yumi está fazendo na prisão? Sim, esse era o problema. Descobriu-se que por volta da época da queda de Alterna, Yumi, Itsukushima e Hanta já vinham trabalhando juntos há algum tempo. Yumi e Hanta voltaram a se juntar ao corpo de voluntários, mas Itsukushima seguiu para o norte. O mestre disse que iria até as montanhas do Jogo da Morte com Poshi. A explicação de Yumi, para ser sincera, não fazia muito sentido. Seu mestre interveio para ajudar. Poshi é um dos cães-lobos da guilda. E são as montanhas Kurogane, não as montanhas do Jogo da Morte, ok? Então é aquele lugar com disse Kuzaku, coçando a cabeça, o reino de alguma coisa. Onde vivem aqueles anões? O reino Sangue de Ferro. E chamá-los apenas de anões já basta, disse Setora, olhando-o friamente. Kuzaku pareceu subitamente desanimado. Tá bom, vou tentar dizer isso daqui para frente. Gaaaa! Hanta soltou uma risada vulgar. Isso mesmo. É melhor você se cuidar, em todos os sentidos.
Você é a última pessoa de quem eu quero ouvir isso, Hanta-kun. Segundo o mestre de Yumi, ele tinha amigos vivendo no Reino Sangue de Ferro. Se o inimigo tinha um próximo alvo em mente depois de Arnotu na Floresta Sombria e Alterna, provavelmente era o Reino Sangue de Ferro. Foi por isso que ele subiu até a Cordilheira Kurogane para avisar seus amigos de lá. Tudo aconteceu como ele esperava. Há mais de um mês, um enorme exército de orcs e mortos-vivos invadiu as montanhas Kurogane. Com séculos de história a seu favor, o Reino Sangue de Ferro era uma imensa fortaleza subterrânea. Os anões que ali viviam a haviam escavado na rocha matriz. Era basicamente uma série interligada de minas, grandes e pequenas. O inimigo tentará invadir a entrada na superfície, o grande portão do Punho de Ferro. Essa era a principal via de acesso ao Reino Sangue de Ferro, localizado perto de um rio caudaloso chamado Rio das Lágrimas. É claro que, segundo Itsukushima, os anões não estavam totalmente sem plano para lidar com a situação. Os anões nunca se deram bem com os elfos da Floresta Sombria, mas o Rei de Ferro tomou a ousada decisão de acolher refugiados de Arnotu, e eu também lhes forneci as poucas informações que tinha. Então os anões sabiam o que o inimigo estava tramando. É isso? Disse Hanta, assentindo com a cabeça como um sabe-tudo insuportável. O que significa que eles tiveram tempo para se preparar para o ataque. Como eles se saíram? Perguntou Setora. Itsukushima respondeu sem demonstrar muita emoção. Saí das montanhas Kurogane há 13 dias. Elas ainda não tinham caído, pelo menos. O inimigo parecia estar lutando para consolidar sua vitória. Os olhos de Yumi se arregalaram. Isso é incrível. Os anões são realmente durões, hein? Mung. Mas o Arnotu caiu rapidinho, disse Hanta, mantendo a pose de sabe-tudo. Ele provavelmente sentia a necessidade de parecer descolado na frente do mestre da Yumi, já que ele era como um pai para ela. Yumi, até quando você vai continuar fazendo esses barulhos estranhos? Você está parecendo uma idiota. De repente as barras de ferro tilintaram, fazendo com que Hanta soltasse um grito de surpresa e começasse a tremer. Era Itsukushima. Ele não havia se encostado nas grades, mas sim as golpeado com as palmas das mãos. Um idiota? Você acabou de chamar Yumi de idiota? Ah, não, eu não disse que ela é idiota. Eu só disse que ela parece uma. Retire o que disse. Ou eu te picoto em pedaços e te dou de comer aos ursos. Desculpe. Eu retiro o que disse. E foi só uma expressão, ou algo assim. Ursos. Que medo. Kuzaku parecia nada divertido. Já Yumi piscava confusa. Ela não parecia entender o que tinha acontecido. Então é o seguinte, disse Tsukushima, pigarreando ruidosamente enquanto tentava retomar o assunto. Eu não sabia disso até esta última vez que fui ao Reino Sangue de Ferro, mas os anões têm uma arma secreta. Graças a ela, o inimigo não só não conseguiu atravessar o grande portão Punho de Ferro, como sequer conseguiu cercá-lo. Haruhiro tocou a própria bochecha. Uma arma secreta. Só de ouvir as palavras, sentiu-se um pouco constrangido, mas ao mesmo tempo, o coração dele palpitava. Hanta estava radiante de alegria, com os olhos brilhando desnecessariamente. Uau. Você está falando sério? Armas secretas existem mesmo? Caramba, eu quero uma. Uma arma secreta. Me dá uma também. Não, eles não vão distribuí-las de graça, disse Kuzaku com um tom de exasperação, mas sem conseguir disfarçar completamente seu próprio interesse. Eu gostaria de ver com meus próprios olhos. Como são? Armas secretas, quero dizer. Setora soltou um suspiro de profunda exasperação. Vocês... Ao que parecia, Itsukushima era tratado há muito tempo como uma espécie de representante do reino humano de Arabakia no Reino Sangue de Ferro. Isso aconteceu porque ele contava ao Rei de Ferro sobre Alterna quando questionado, e não havia outros humanos de Alterna por perto. Itsukushima e seus amigos anões participaram da batalha para defender a Cordilheira Kurogane, mas apenas até o segundo dia de combate, quando a situação se intensificou e ambos os lados começaram a sofrer um número considerável de baixas. Nesse período de 2 dias, o Reino Sangue de Ferro perdeu 27 pessoas, enquanto o inimigo acumulou centenas de cadáveres. A partir daí, ocorreram apenas confrontos esporádicos, e o Reino Sangue de Ferro estava pronto para contra-atacar caso o inimigo apresentasse qualquer brecha. Do ponto de vista do inimigo, um ataque pela retaguarda seria devastador, então eles não podiam se dar ao luxo de recuar descuidadamente. Itsukushima aproveitou uma oportunidade durante uma audiência com o Rei de Ferro para sugerir que simplesmente deixassem o inimigo se retirar sem persegui-lo. Disseram-lhe que essa não era uma opção. O Rei de Ferro é impressionante. Não sei como descrevê-lo. É como uma amálgama de tudo de bom que os anões têm. Segundo Itsukushima, o Rei de Ferro não era belicoso de forma alguma, sendo na verdade muito ponderado, mas os anões como raça tendiam a ser impetuosos. Era fácil irritá-los, e eles também eram incrivelmente tenazes. Como se dizia às vezes, o fogo de um anão arde por 100 anos. Quando brigavam, davam tudo de si. Esse era o jeito dos anões. E nesse caso, o outro lado havia começado. Não havia motivo para deixar alguém que tivesse provocado uma briga escapar ileso. Os anões tinham um ditado: enforque o ladrão. Se alguém tentasse invadir sua casa, capturá-lo e dar-lhe uma surra não era punição suficiente. Se você não o enforcasse, isso pegaria mal para você. Era isso que significava. Hanta bufou com ar de superioridade. Quando a coisa começa, é matar ou morrer, nada mais, né? Não posso dizer que sou contra isso. Na verdade, eu gosto. Aposto que eu poderia tomar uns bons drinks com os anões. Você sabe quanta bebida um anão consegue consumir? Disse Tsukushima com uma risada nasalada. Eles conseguiriam beber até mais do que os nossos frequentadores de bar mais resistentes. Mas esse é o calcanhar de Aquiles deles. Yumi assentiu com entusiasmo. Eles são um bando de reclamões. Sempre foram, não é?
É então, Itsukushima parecia prestes a sorrir e chorar ao mesmo tempo. Acho que essa não é a palavra que você estava procurando. Talvez bêbados. Desculpe ser tão exigente. Yumi estava lhe causando problemas, mas ele não queria que fosse diferente. Ele até parecia feliz com isso. Dito isso, Haruhiro não podia deixar aquilo se arrastar para sempre, então tentou ajudar. Os anões não sabem beber? É isso? Itsukushima balançou a cabeça negativamente. Não, de jeito nenhum. Eles bebem álcool como se fosse água e ficam perfeitamente bem. É normal que bebam para animar o ambiente no meio de uma batalha. Como uma vasta nação subterrânea, o Reino Sangue de Ferro mantinha estoques de alimentos suficientes para alimentar seu povo por vários anos. Mas o álcool era outra história. Para os anões, a bebida era uma necessidade. Obviamente, eles a produziam e destilavam por conta própria, e tinham quantidades significativas armazenadas. No entanto, bebiam muito mais em tempos de guerra do que em tempos de paz, então seus estoques vinham diminuindo gradualmente. Normalmente, eles conseguiriam importar mais da cidade livre de Valley, mas com uma força inimiga na cordilheira Kurogane, não podiam contar com isso. Se a bebida acabou, a bebida acabou. Era mesmo motivo para tanto alarde? Sim, sim era. Para os anões, ficar sem álcool era um grande problema. Segundo Itsukushima, quando se espalharam os rumores de que talvez não pudessem mais beber livremente, todo o Reino Sangue de Ferro imediatamente começou a se tornar brutal. Todos os anões bebiam muito, mas mesmo entre eles havia alguns que eram especialmente beberrões, e estes se tornaram alvos de uma espécie de condenação. Se vocês vão beber tanto, então eu também vou. A situação se transformou em uma espécie de competição patética para ver quem conseguia beber mais. O consumo deles cresceu explosivamente. Eles ficavam irremediavelmente embriagados, socos voavam e chutes se seguiam. Havia brigas sangrentas por toda parte. Do jeito que as coisas estavam, pessoas iriam morrer. Pior ainda, a bebida poderia acabar. Era culpa deles por terem bebido tanto, mas no fim das contas, a causa principal era o exército inimigo. Eles teriam que pagar por isso. As disputas internas por causa do álcool entre os anões do Reino Sangue de Ferro se intensificaram, inflamando sua hostilidade e fervor pela batalha. A verdade é que o Rei de Ferro está se esforçando ao máximo para impedir que todos aqueles anões bêbados explodam. E enquanto isso acontecia, eles receberam informações de que uma facção humana havia conseguido retomar Alterna. De alguma forma, a notícia chegou primeiro às forças inimigas. O Reino Sangue de Ferro só tomou conhecimento dela por meio de suas atividades de coleta de informações. Então o Rei de Ferro me deu uma carta para levar de volta a Alterna. Eu jamais imaginaria que ela tivesse sido retomada por reforços do continente. Haruhiro lançou um olhar para Neil, o escoteiro, que observava a uma curta distância com um sorriso irônico no rosto. Sim, reforços. Ei! Yumi gritou para Neil. Yumi quer que você liberte o mestre desta prisão. O mestre é muito legal, sabia? E Yumi o adora. Não sou eu com quem você precisa falar, disse Neil dando de ombros e sorrindo. Por que não pergunta diretamente ao comandante Mojis? Ele provavelmente nos obrigaria a fazer alguma coisa de novo. Mary murmurou. Setora concordou prontamente. É possível. Não, é praticamente garantido. Haruhiro esfregou a barriga. De repente sentiu-a pesada, como se um caroço sólido tivesse se formado dentro dela. Sim, você tem razão. Ono no Horguinhá. Yumi encheu a boca com todo o ar que conseguiu, deixando escapar um rosnado pelo nariz. Ela estava absolutamente furiosa. De qualquer forma, entreguei a carta ao Jin Mojis, disse Tsukushima, tentando acalmar Yumi. Não me dou bem com pessoas tão arrogantes. Talvez eu devesse tê-lo bajulado, mesmo que fosse mentira, mas não consegui. Olha, ele provavelmente só me prendeu para tentar me intimidar. Ele não vai me matar. Eu sou tecnicamente uma enviada do Rei de Ferro, sabe? Mestre, Yumi enfiou os dedos entre as grades. Por um momento, Itsukushima pareceu indeciso sobre o que fazer, mas acabou acariciando suavemente os dedos dela. Estou bem, Yumi. Você só precisa se preocupar com seus próprios camaradas. Enil deu um sorriso irônico. Você me fez lacrimejar. Que tal eu te fazer chorar de verdade? Haruhiro pensou, mas não disse em voz alta. Se fosse fazer isso, era melhor não anunciar seus planos primeiro. Não precisava dar tempo para o oponente se preparar. Mas afinal, o que exatamente devo fazer? Era estranho ficar naquele quarto que Jin Mojis lhes havia dado na Torre Temboro. Aliás, era até desagradável. Então, Haruhiro e a equipe decidiram sair. O tempo estava péssimo, com uma chuva fria caindo intermitentemente desde a manhã. Às vezes, chegava a ser chuva congelante. Kuzaku estremeceu. Está muito frio. Perfeito para ajudar a refrescar a cabeça. Setora estava satisfeita com o clima. Parece que temos mais um problema para resolver, hein? Disse Hanta por trás da máscara, erguendo 2 dedos. Primeiro temos que resgatar Shihoru. E agora também precisamos salvar aquele velho, Itsukushima. Mary olhava em volta constantemente. Era certo que Neil, o batedor, os estava seguindo. Se falassem baixo, ele não ouviria. Mesmo assim, ela não conseguia evitar a preocupação. Kuzaku gemeu, inclinando a cabeça para o lado com uma expressão de desagrado. Você acha mesmo que a Shihoru-san está na Torre Proibida? Quer dizer, é proibida e tudo mais. Isso é estranho, não é? Yumi ainda estava chateada por Itsukushima ter sido presa. Sua expressão era severa, mas apenas para os padrões de Yumi. Eles chamam de torre que não abre, né? Bom, se não abre, o que ela está fazendo lá dentro? Como ela conseguiu entrar, hein? Bem, sim. É isso mesmo, disse o homem mascarado, assentindo com a cabeça. Nós a chamamos de torre que não abre, mas não é como se ela não pudesse abrir. Se realmente não pudesse, não haveria como entrar pelo lado de fora. Você resolveu isso rapidinho, hein? Disse Haruhiro, fazendo o homem mascarado tossir sem jeito. Ok. Não é tão difícil assim, cara. A gente se conhece há quanto tempo? Me poupe. Eu entendo.
É uma coisa complicada com você. Você tem esse problema de memória, então esse tipo de coisa pode não fazer sentido para você, mas é normal conseguir entendê-la. Isso é uma coisa. Aquilo é uma coisa. Tantas coisas são coisas para você, disse Kuzaku com um tom de exasperação. Grain. O homem mascarado saltou em direção a Kuzaku com a velocidade assustadora de uma ave de rapina se aproximando de sua presa. Então, ele pesou no pé de Kuzaku. Ai! Yahoo! O que foi isso? Você devia ter conseguido desviar dessa, seu perdedor. Se a gente precisa de um imbecil como você para aguentar o impacto, sendo que a sua única qualidade é o tamanho, então, sinceramente, eu estou preocupado com a gente. Melhore, seu cabeça dura. Eu não sou lento. Você que é rápido demais. Mas ouvir isso vai te deixar feliz, não é? Cara, você é um idiota. Você é um lixo. E escuta, eu não sou só grande, eu sou forte também. Você não consegue pensar em mais nada? Perguntou Setora com voz monótona. Kuzaku cruzou os braços e refletiu sobre o assunto. Tem mais alguma coisa? O que mais eu tenho de bom? Tenho certeza de que há alguma coisa, disse Haruhiro, mas sem jeito nada lhe vinha à mente. Tem que haver, né? Todo tipo de coisa. Tem que haver. Quer dizer, não pode ser nada. Ah, é? Perguntou Kuzaku. Sério? Tipo o quê? Yumi deu um tapinha no peito de Kuzaku. Você é muito bom em seguir as ordens do Haru-kun, né? Ah, e provavelmente isso é só o que a Yumi pensa. Você também é bem intencionado. Sou bem-humorado? Claro, acho que sim. Mas o que o Haruhiro diz é absoluto. Você é idiota? O homem mascarado se interpôs entre Yumi e Kuzaku antes de apontar para Haruhiro. Achar que a palavra desse perdedor inútil é absoluta? Isso é tão estúpido, nem sei por onde começar com você, seu imbecil. Seu vagabundo burro. Posso ser burro, mas não sou um vagabundo. Você não deveria estar fazendo a objeção oposta, disse Setora em tom zombeteiro. Kuzaku olhou para ela sem expressão. Ah, sim, acho que você tem razão. E tem mais, continuou Yumi, estalando os dedos. Ele tem um sorriso realmente contagiante. Você vê e se sente radiante. Como ele te faz sentir tão bem assim? Hanta exclamou instantaneamente, impressionando Haruhiro. Você percebeu isso rapidinho. Sim, concordou Kuzaku. Madura como? Como era mesmo? Grãos? Seja lá o que ela disse agora há pouco. Você sabia na hora que ela queria dizer, perfeita como a chuva. Yumi levou um dedo aos lábios e inclinou a cabeça para o lado. Ele não é tão difícil assim, cara. O homem mascarado bateu os pés indignado. Você é que não treinou o suficiente. Treine, cara, treine. Treine como um louco. O que você está treinando? Sei lá. Haruhiro se pegou provocando Hanta e não sabia bem o que sentir a respeito. Não era a hora para brincadeiras. Mas o problema era que, por mais que pensasse, por mais que quebrasse a cabeça, ele conseguiria encontrar uma solução para os problemas deles? Ele não podia ficar em alerta o tempo todo. E tinha a sorte de estar com companheiros com quem podia relaxar. Precisava extravasar quando a oportunidade surgisse, se concentrar quando necessário e esperar que uma saída para a situação aparecesse. Haruhiro se pegou olhando para Mary. Não que ele estivesse buscando a concordância dela. Era só que ela estava estranhamente quieta, diferente dos outros, então ele estava um pouco preocupado. Não um pouco, muito. Mary estava olhando para o nada, completamente sozinha. Ela claramente não estava vendo Haruhiro e os outros. Seus olhos estavam um pouco voltados para cima e para o lado. Seus lábios estavam contraídos. Estaria rangendo os dentes? Sua mandíbula parecia tensa. Ele hesitou em perguntar, você está bem? Talvez fosse um pouco demais pensar isso com base nas evidências, mas algo parecia estranho nela. A torre proibida, hein? Foi Mary quem disse isso? Parecia que sim, mas a voz estava muito baixa para ela. Haruhiro engoliu em seco. Sua boca estava seca. Havia algo estranho em sua garganta também. Mary, o que você disse agora há pouco? Mary se virou e olhou para Haruhiro. Era estranho, francamente. Nada parecia certo. O jeito como Mary olhava para Haruhiro. Era como se ela não estivesse vendo, e isso doía. Mary de repente se tornará uma completa estranha. Era assim que ele se sentia. Ou talvez Mary não soubesse quem era Haruhiro. Se não fosse algo assim, ela não estaria olhando daquele jeito. Existe alguma maneira de entrar na torre proibida? Mary estava perguntando isso a Haruhiro? Mas Haruhiro não tinha resposta. Mary deveria saber disso. Ou será que ela não sabia agora? Será que ela se importava? A torre proibida, hein? Mary repetiu, e de repente começou a andar. Hanta afastou a máscara para lançar um olhar desconfiado a Haruhiro. O que há com ela? Aconteceu alguma coisa? Parecia perguntar, mas era exatamente isso que Haruhiro queria saber. Kuzaku olhou para as costas de Mary. Depois, olhou para Haruhiro. Aconteceu alguma coisa. Eu te digo, eu não sei. Haruhiro quase explodiu com ele. Não teria sido muito maduro, então ele reconsiderou e se conteve. Ele estava mais inquieto do que irritado. O que estava acontecendo com Mary? Mary-chan, aconteceu alguma coisa? Yumi correu atrás de Mary. Haruhiro a seguiu. Yumi rapidamente alcançou a sacerdotisa e começou a caminhar ao lado dela. Mary-chan. Quando Yumi a chamou pelo nome, Mary apenas lançou um olhar de relance. Foi só isso. Ela estava apenas verificando o que havia ao seu lado, sem demonstrar qualquer interesse na existência de Yumi. Yumi e Kuzaku pareciam perplexos. Hanta e Setora estavam visivelmente desconfiados. Todos, porém, permaneceram em silêncio. Todos, incluindo Haruhiro, estavam perplexos. Mary dirigiu-se diretamente para o portão norte. Estava aberto, guardado por soldados do exército da fronteira. Obviamente, eles a detiveram. Estou prestando minhas homenagens aos mortos, disse Mary aos soldados sem hesitar. Meus camaradas estão enterrados naquela colina ali. Assim que eu visitar seus túmulos, voltarei imediatamente. Os soldados estavam confusos, mas acabaram deixando Haruhiro e os outros passarem. Ao ver com que facilidade deixaram o grupo ir embora, Haruhiro quase se sentiu decepcionado. Um pensamento lhe ocorreu.
Talvez ele estivesse superestimando Jin Mogis. Ao que tudo indica, Mogis não havia capturado Shihoru. Ela provavelmente estava na Torre Proibida. Teria ela perdido a memória e agora estaria sendo manipulada pelo mestre da torre? Ele podia presumir que foram os homens de Mogis que sequestraram Shihoru, mas depois disso, ela foi entregue ao mestre da torre e não estava mais sob a custódia de Mogis. Isso significava que Haruhiro e a equipe não tinham motivos para obedecer a Mogis. Não era uma boa ideia enfrentar Mogis, já que ele possuía uma relíquia poderosa. Deveriam simplesmente ignorá-lo e desertar do exército da fronteira. Primeiro libertariam o mestre de Yumi e Tsukushima da prisão e depois fugiriam com ele. A situação era complicada com os objetivos de muitas facções diferentes em jogo, mas Haruhiro e os outros não se importavam. Podiam agir de forma independente para seu próprio benefício. Era o mais simples e não parecia uma má ideia. Mary começou a subir a colina. Ela havia comentado algo com os guardas sobre visitar túmulos, mas parecia não ter nenhuma intenção de fazê-lo. Não estava chovendo, mas um denso tapete de nuvens cobria o céu. Algo brilhou à distância. Um relâmpago. Poucos instantes depois, ouviu-se um estrondo grave, como o rolar de uma pesada bola de ferro. A trilha bem marcada que levava de Alterna até a colina estava úmida e macia. Mary não se importou com isso enquanto subia até o topo, contemplando a imponente Torre Proibida. Haruhiro também olhou para a torre. Após uma inspeção cuidadosa, algo nela parecia antinatural. Seria de pedra? Era construída com blocos, disso não havia dúvida. Mas seriam mesmo de pedra? Seu tamanho, forma e textura eram uniformes demais para isso. Talvez esses blocos não tivessem sido extraídos de rocha. Seriam de algum tipo de concreto? Ou talvez, apesar da falta de brilho, pudessem ser de algum metal. A Torre Proibida era mais alta que a Torre Temboro em Alterna. Ao contrário da antiga sede do Marquês, não era ostentosa, portanto não dava a impressão de ser um edifício imponente, mas era robusta. A Torre Temboro parecia algo que se poderia construir reunindo muita mão de obra, conhecimento e ferramentas. Mas e a Torre Proibida? Não dava a impressão de ter sido construída por pessoas. Seria mais crível se alguém dissesse que ela sempre estivera ali. Isto é uma relíquia, disse Mary. Haruhiro ficou surpreso, é claro. Uma relíquia. É isso, pensou Haruhiro. A Torre Proibida é uma relíquia enorme. Mas por quê? Por que Mary disse isso? Haruhiro deveria ter perguntado a ela. Definitivamente havia algo errado com Mary. Mesmo assim, não importava como a olhassem, Mary continuava sendo Mary. Ninguém mais. Ela estivera com eles em todos os momentos, bons e ruins, antes e depois de perderem a memória. Uma companheira preciosa digna de sua confiança. Se ele tinha dúvidas, poderia perguntar a Mary sobre elas. Não deveria ser difícil, então por quê? Porque não só Haruhiro, mas também Yumi, Kusaku e Hanta estavam todos tão calados. O trovão ribombou mais uma vez à distância. Uma chuva gelada atingiu a bochecha de Haruhiro. Quem é você? Perguntou Setora, quebrando o silêncio. Provavelmente era a pergunta certa, uma que ia direto ao ponto. Por isso Haruhiro não poderia tê-la feito. Ele tinha certeza de que não deveria tê-la feito. Mas por que não? Mary era inquestionavelmente Mary, mas por algum motivo parecia não ser. Na improvável hipótese de Mary não ser Mary, quem era ela? Não era exatamente isso que Haruhiro queria saber? Ele estava com medo? Talvez Haruhiro estivesse. Obviamente, ele pressentiu que algo estava errado. Yumi e Hanta estavam fazendo suas próprias coisas, mas Haruhiro, Shihoru, Kusaku, Mary e Setora tinham atravessado juntos outro mundo. E embora ele não soubesse o que tinha acontecido lá, eles eventualmente voltaram para Gringar. Algo aconteceu com eles na Torre Proibida para roubar suas memórias, deixando Haruhiro, Shihoru, Kusaku e Setora sem nenhuma lembrança além de seus próprios nomes. Mary era a única exceção. Ela tinha uma vaga ideia do que havia acontecido no outro mundo, parecendo mal se lembrar, mas suas outras memórias estavam intactas. O que isso significava? A própria Mary afirmava não saber. Se era obra de uma relíquia ou de algo mais, era intrigante que ela tivesse perdido apenas algumas de suas memórias. Seria mera coincidência que a perda fosse parcial para ela? Não parecia totalmente impossível. Mas esse não era o único problema. Havia mais do que apenas suas memórias a serem consideradas. Mary havia usado magia. Míssil mágico. E Yomu ficou surpreso. Você é um sacerdote, mas acabou de usar magia, ela gaguejou. Isso aconteceu pouco depois de eles terem retornado a Gringar sem suas memórias. Na época, não significou nada para Haruhiro, mas agora ele entendia. Mary se tornou uma soldado voluntária como sacerdotisa. Ela era uma desde então. Não havia como ela ser capaz de usar feitiços de mago. Além disso, parecia que Mary estava agindo de forma estranha naquela época. Ela parecia ter sofrido depois de disparar aquele míssil mágico. Mary engoliu em seco de repente, os olhos arregalados. Haruhiro entendeu. Ele percebeu claramente. Não era uma mudança sutil. Mesmo quando estão apenas paradas, as pessoas têm hábitos distintos. Coisas como tender a apoiar o peso em uma perna só ou manter um dos ombros mais erguido. Ela havia mudado completamente. O que havia mudado e em que medida? Era difícil explicar, mas, sem dúvida, havia mudado. Era significativo o suficiente para que ele tivesse certeza. Feliz. A voz de Haruhiro era estridente, falhando. Mary olhou para Haruhiro. Então piscou. Ela o encarava como se não entendesse a situação em que se encontrava. Haruhiro podia prever o que aconteceria a seguir. Ela tentaria agir como se tudo estivesse normal. E ela fez isso. Mary olhou rapidamente ao redor, provavelmente tentando descobrir onde estava. O quê? Parecia uma resposta do tipo desculpe, eu estava um pouco distraída por um momento. Se Haruhiro perguntasse a ela, o que houve? Certamente seria essa a resposta. Ok. Bem, acontece. Acontece, às vezes. Acontece. Acontece. Não posso afirmar com certeza que não, ou não deveria ser capaz de fazê-lo. Haruhiro tentava convencer-se com todas as suas forças. Havia algo parecido com um poço à sua frente.
Ao olhar para dentro não viu água. Em vez disso, sentiu algo que não conseguia identificar lá embaixo. Seria mesmo um poço? Em vez de verificar, Haruhiro quis colocar uma tampa sobre ele. Se o bloqueasse, não pareceria nada mais do que um poço coberto. Poderia até ser outra coisa, mas sua verdadeira natureza permaneceria um mistério. Ele não precisava saber. Não me venha com esse, o quê? A voz de Setora era calma. Ela estava mais ou menos tranquila. Mesmo assim, demonstrava muito pouca emoção. Talvez estivesse abalada à sua maneira e tentasse esconder isso. Você era uma pessoa completamente diferente há um instante. Por que você acha que estamos aqui? Foi você, Mary. Você nos trouxe até aqui. Mais precisamente, você começou a caminhar até esta torre sozinha. Nós viemos atrás de você. Setora-san. Espere aí. Você poderia ter dito isso de outra forma. Talvez soando um pouco menos acusatório, disse Kuzaku, tentando mediar a situação com Setora. Acusatória? Setora estreitou os olhos ligeiramente. Essa não é minha intenção, de forma alguma. Só quero esclarecer as coisas. Mary sempre foi assim? Ou algo mudou desde então? Não sei dizer, porque não me lembro e nunca fui uma soldado voluntária. Não devo conhecer nenhum de vocês há muito tempo. E você, Yumi? Quê? Yumi soltou um som estranho. Setora olhou para ela atentamente. Você não perdeu a memória e não saiu da festa como Hanta. Isso é verdade e tudo mais, mas... Aos seus olhos, Mary mudou? Ela... Bem... Yumi olhou para baixo e levou as mãos à cabeça. Ela mudou. Talvez? Será que mudou mesmo? Era insuportável de assistir. Mas se ele desviasse o olhar de Yumi, que se debatia, para onde exatamente deveria olhar? O que deveria estar observando? Hanta tirou a máscara e olhou para a Torre Proibida. As gotas de chuva congelante o atingiram, uma após a outra, encharcando seu rosto num instante. Yumi disse Hanta em voz baixa, algo incomum para ele. Você me contou todo tipo de coisa que aconteceu enquanto eu estava fora. Mas há coisas que você não me contou, não é? Yumi lançou um olhar fulminante para Hanta. Seus olhos eram acusadores. Bem, Hanta, a culpa é sua por ter ido embora, não é? Você é o vilão aqui, entendeu? Talvez viu, não seja a palavra certa, mas mesmo assim, se você estivesse conosco, a Mary-chan não teria. Que diabos? Hanta enxugou o rosto antes de olhar para Yumi novamente. O que aconteceu com Mary? Mary-chan. Yumi apertou o ombro esquerdo com a mão direita. Sua outra mão já estava também agarrada à lateral do corpo. Mary-chan, ela. Yumi continuava gaguejando. O que ela estava tentando dizer? A palavra estava presa em sua garganta, recusando-se a sair. Morreu. Morreu? Ele se lembrou agora. O que ele vira então? Os sons. O cheiro. Tudo aquilo aflorou dentro de Haruhiro. Havia uma criatura grande, semelhante a um gorila, coberta por uma carapaça dura marrom escura, parada sobre Mary. Ele tentou fazer algo a respeito. Não tinha forças. Mas ele precisava salvar Mary. Precisava se apressar. Rapidamente. Mary só conseguiu abrir os olhos pela metade. Ela estava tremendo. Tremendo. Tossiu. Saiu sangue. Magia, gritou Haruhiro para ela. Mary, use magia. Você precisa se curar. Depressa, Mary. Certo. Mary era sacerdotisa. A única ali que podia curar feridas. A única. Mary também devia saber disso. Era por isso que ela tentava levantar a mão direita. Ela precisava fazer o sinal do hexagrama. Mas o braço dela não subia. Está tudo bem. Não se preocupe. Eu vou te ajudar. Ele pegou a mão de Mary, tentando ajudá-la. Mary gemeu. Ela balançou a cabeça negativamente. Doía. Doía demais para ela suportar. Feliz, feliz, ele gritou. O que eu devo fazer? Algo. Mary estava tentando dizer algo. Haruhiro aproximou o ouvido dos lábios de Mary. Mary? O quê? Mary, o que você está dizendo? Não consigo te ouvir, Mary. Sua voz está fraca. Muito fraca. Sim. O quê? Haru. Eu. Sim? Haru, você é a pessoa. Eu. Aquele que você o quê? O que é Mary? Mary estava tentando dizer algo. Comunicar algo. Mas talvez ela não conseguisse dizer? Será que ela não conseguia se forçar a falar por mais tempo? Ele desviou um pouco o rosto. Olhou para Mary. Quando seus olhares se encontraram, ela sorriu. Não entendo. Por quê? Você não está sentindo dor? Você não está sofrendo? Você está me assustando. Por que você está sorrindo, Mary? Não houve resposta. E nunca haveria. Naquele instante, ele percebeu. Claramente. Suas pupilas estavam dilatadas, desfocadas. Mary não via nada. Provavelmente também não conseguia ouvir. Não conseguia pensar. Não conseguia sentir. Sou eu quem você quer saber? Diga-me, Mary. Agora ele se lembrou. Mary já havia morrido uma vez antes. Ei, Haruhiro. No instante seguinte, Hanta o agarrou pelos ombros e o sacudiu. Haruhiro. Haruhiro. Por que você está agindo como se tivesse algum problema agora também, cara? Não há nada de errado comigo. Haruhiro balançou a cabeça. Nada deu errado comigo. Não é isso. Você está enganado. Na verdade, havia algo de errado comigo até este exato momento. Por que ele havia esquecido? Isso era um mistério para ele. Não havia como ele ter esquecido algo assim. Na verdade, Haruhiro se lembrava de tudo. Ele nunca havia perdido suas memórias. Elas sempre estiveram ali, dentro da cabeça de Haruhiro. Se não estivessem, ele não poderia simplesmente ter se lembrado delas. Haruhiro! Calha a boca. Haruhiro empurrou Hanta para longe. Você está me dando dor de cabeça. Você é muito teimoso, cara. Que droga.
Droga, calma, disse Haruhiro para si mesmo. Respire fundo. Como se eu pudesse me acalmar, pensou ele. Não era só Hanta. Kuzaku, Setora, Yumi e até Mary estavam olhando para Haruhiro com desconfiança. Aguentar? Não me olhe assim. Estive meio perdida esse tempo todo, mas finalmente voltei ao normal. Ou pelo menos, sinto que finalmente posso voltar ao normal, mas vocês vão me fazer enlouquecer de novo. Você poderia me dar um instante. Preciso organizar algumas coisas. Só por um tempinho. Haruhiro começou a andar. Ele não tinha para onde ir, simplesmente não queria estar ali. Estava muito perto da Torre Proibida. Tudo começou nesta torre. Ele tinha ouvido a voz de alguém. Despertar. Ele se lembrava disso claramente. Era um lugar escuro, debaixo da Torre Proibida. Hanta estava lá, e Yumi e Shihoru, Renji, Won, Adachi, Sasa, Shibi-chan, Ikikawa, e também Moguzo. Manato. Seus pés o conduziram até lá sem que ele sequer pensasse nisso. Haruhiro parou em frente à pedra esbranquiçada que marcava o túmulo de seu camarada. Moguzo. Haruhiro estendeu a mão em direção à lápide. Ele não esperava que ao tocá-la, algo acontecesse. E nada aconteceu. Era apenas uma pedra esbranquiçada. Nada além de uma pedra fria e úmida. Haruhiro se lembrou. Renji e sua equipe os ajudaram a levar Moguzo até o crematório nos arredores da cidade. Moguzo, sempre maior e mais gentil do que qualquer outro, havia se transformado em ossos e cinzas. Eles mesmos o enterraram sob esta mesma pedra. O túmulo de Manato ficava à vista do de Moguzo. Certo. Era ali. Haruhiro caminhou pela grama inclinada. Os outros o seguiram. Ele percebeu isso, mas Haruhiro não se virou. O que Mary estaria fazendo? Será que ela o estava seguindo como os outros? Ele se perguntou. Se ele se importava tanto, bastava ter verificado. Era tão simples, e ainda assim ele não conseguia fazer. Assim, Haruhiro se agachou em frente ao túmulo de Manato. É isso mesmo, não é Manato. Quando saíram da Torre Proibida, a muralha se ergueu atrás deles, bloqueando a entrada. Havia uma espécie de alavanca lá dentro. Aquela alavanca. Era ela que abria e fechava a porta. A lua. Depois de sair da torre, ele viu a lua. Uma lua vermelha é simplesmente estranha. Ele se lembrou de ter pensado isso. Ele não se lembrava de nada que tivesse acontecido antes de acordar no porão da Torre Proibida. Mas sentia que se tivesse alguma pista, conseguiria. Não precisava ser nada muito importante, apenas um ponto de partida. E talvez fosse surpreendentemente fácil se lembrar do resto a partir dali. Os pais que ele deve ter tido, por exemplo. Sua família. Ou talvez um amigo. Se ele pudesse reencontrar alguém que conhecia, isso poderia, de repente, despertar suas memórias. Nem precisava ser uma pessoa. Talvez uma ferramenta que ele usasse com frequência. Independentemente disso, havia uma coisa da qual ele tinha absoluta certeza. Ele nem sempre esteve aqui. Despertar. Antes de ouvir aquela voz e acordar, Haruhiro estava em outro lugar. Não Gringar. Provavelmente a lua não estava vermelha ali. De que cor era? Isso eu não sei. Mas não era vermelha. Uma lua vermelha é simplesmente estranha. Haruhiro havia ido de Gringar para outros mundos. Através do Buraco das Maravilhas para o Reino do Crepúsculo. Depois, pelas planícies dos Gremlins até Darungar. De lá, ele atravessou a passagem na Montanha do Dragão de Fogo e retornou a Gringar mais uma vez no Vale dos Mil, onde conheceu Setora e se separou de Hanta. Então veio Parano. Eles entraram no acampamento Leslie e, como resultado, foram forçados a passar um longo tempo naquele outro mundo alucinante. Gringar, o Reino do Crepúsculo. Darungar, Paranoia. Devia haver outros mundos além desses. Muitos mundos. Incontáveis talvez. Haruhiro tinha vindo para Gringar através de um deles. Preciso organizar tudo isso. Estou confuso, Manato. Quando ele fechou os olhos, conseguiu ver o rosto de Manato. As memórias de Haruhiro ainda eram uma bagunça, todas embaralhadas e fora de ordem. Já fazia muito tempo desde que Manato morrera, desde que Haruhiro o matara. Eu deixei morrer. O mesmo aconteceu com Mary. Haruhiro basicamente a deixou morrer. Ele era o líder, então era sua responsabilidade. Hanta havia deixado o grupo no Vale dos Mil. Haruhiro e os outros estavam viajando para o leste, através da porção sudoeste das montanhas Kuaron, para evitar os Vivern. Eles foram atacados por uma colônia de guerrilheiros nas montanhas e, enquanto fugiam, encontraram uma vila. Os aldeões não eram humanos. Eram Gumols, uma mistura de orcs com humanos ou elfos. Não, havia apenas um ser humano. Jesse. Ele tinha cabelo loiro e olhos azuis, e disse que era um ex-caçador. Certo, um caçador. Quando descobriu que Yumi era um caçador, Jesse revelou que ele também já havia sido um. Itsukushima. O pai de Yumi. O cara que está preso no porão da Torre Temboro. Haruhiro se lembrou de Jesse dizendo o nome dele. Ele perguntou a Yumi, você é aprendiz de Tsukushima? Jesse era caçadora, mas ele também sabia usar magia. Isso não era uma contradição. Não seria estranho se um ex-caçador se tornasse um mago. Jesse Land. Foi ali que Mary morreu. Ela ficou completamente sem vida. E, no entanto, Jesse disse que havia uma saída. Ela pode voltar à vida, como eu, que já morri uma vez. Mas há um preço a pagar. Ela voltará para o meu lugar. Vocês não são estúpidos, então entendem, certo? Isto não é normal. É senso comum que as pessoas não podem voltar à vida, e isso é um fato. Haruhiro caiu de joelhos. Se não apoiasse as mãos nas coxas para se equilibrar, ia cair. Jesse era um mistério, e não era um homem em quem se pudesse confiar. Mas não parecia que ele estivesse tentando enganá-los. Manato e Moguzo lhes ensinaram algo. As pessoas morrem. Vidas podem ser perdidas. Toda a vida termina na morte. Foi por isso que, como Jesse explicou, o retorno de Mary à vida foi um evento especial, com condições únicas. Não foi um milagre.
Como nos truques de mágica, por mais misterioso que parecesse, havia uma explicação por trás disso. Mas Jesse disse que não podia estragar a surpresa. Mary voltaria à vida em seu lugar. Ele não podia contar mais nada além disso. Haruhiro e o grupo tinham o direito de escolher. Não foi o Haruhiro. Haruhiro tomou a decisão por conta própria, sem consultar ninguém. Ele não suportaria Mary tornando-se nada mais que uma lembrança como Minato ou Moguzo. A dor que sentiria ao relembrar o tempo que passaram juntos. Ele não queria isso. Não era brincadeira. Claro que não queria. Se tivesse tido a opção, Haruhiro teria feito a mesma escolha por Minato ou Moguzo. Se pudesse escapar sem ter que aceitar a morte de alguém próximo, sem ter que aceitar perdê-lo para sempre, nada seria melhor. Por mais repugnante que fosse o ato, era melhor do que ter que enterrar Mary. Ele aprenderá isso muito bem da primeira vez. Mesmo assim, não conseguirá evitar passar por isso 2 vezes. Não queria sentir-se assim uma terceira vez. Já tinha tido o suficiente. Mas o que foi aquilo? O que Jesse fez? O ferimento no ombro de Mary era bastante profundo. Jesse cortou o próprio pulso esquerdo e o pressionou contra a ferida de Mary. Ele ficou assim por um longo tempo. No fim, tudo que restou de Jesse foi um pedaço de pele, sem ossos. Como se Jesse tivesse despejado tudo o que havia dentro dele em Mary. Quando Mary acordou, um líquido com cheiro fétido, não sangue, mas algo diferente, jorrava de sua boca, nariz e orelhas. Se a quantidade que saiu foi a mesma que a que entrou, então o volume permaneceu inalterado. O que quer que estivesse preenchendo Jesse passou para dentro de Mary. Se nada tivesse sido deslocado por isso, não haveria equilíbrio. Não importa como se olhasse para a situação, isso não faria sentido. Basicamente, o que quer que tivesse que acontecer, aconteceu, e Mary voltou à vida. Foi assim que Haruhiro interpretou na época? Ou melhor, foi a única maneira que ele poderia ter interpretado. Ele parou de pensar porque qualquer explicação pareceria forçada? Talvez sim. Foi assim que tudo começou. Haruhiro ergueu os olhos. Nunca estivera tão consciente do peso da própria cabeça como agora. Voltou a olhar para a direita, onde estavam seus companheiros. Hanta afastou a máscara, franzindo a testa para Haruhiro. Kusaku parecia preocupado, ou talvez apenas perplexo. Yumi colocava uma mão nas costas de Mary, que estava de cabeça baixa. Setora estava com os braços cruzados e o queixo erguido, o olhar silencioso fixo em Haruhiro. Os mortos não voltam. Foi isso que Setora lhe disse naquele dia. Mesmo que Mary voltasse a respirar, não seria o tipo de recuperação que ele esperava. Alegre. Achei que tudo ficaria bem. Será que tentei acreditar porque queria pensar que seria assim? A mulher que voltar pode ser uma pessoa diferente daquela que morreu. Setora fora persuasiva. Afinal, ela era uma necromante da Vila Oculta. Os necromantes haviam dado origem ao Golem em suas tentativas de trazer os mortos de volta à vida. Eles tentaram vencer a morte por meio de repetidas tentativas e erros, mas nunca conseguiram alcançar esse objetivo. Usando partes de corpos mortos como matéria-prima, criaram servos terrivelmente leais. Era o melhor que conseguiam fazer. Espero que ela não seja algum monstro desconhecido, pelo menos. Ela não é. Quando ela voltou, Mary continuava sendo Mary. Não era nenhum monstro. Absolutamente não. Ela não está. Certo. Mas esse foi apenas o começo. Mary era inegavelmente Mary. Mas havia algumas coisas estranhas. Jessie Land havia sido atacada por uma matilha de Volos, criaturas semelhantes a lobos do tamanho de ursos. A equipe conseguiu escapar ilesa de alguma forma. O problema era o que aconteceria a seguir. Ouviu-se um estrondo, como um terremoto, e uma colina veio em direção a eles. Obviamente não foi isso que realmente aconteceu. Não era bem uma colina. Era uma massa de criaturas gigantescas pretas, parecidas com lagartas. Seria aquilo um fenômeno natural? Seriam essas as criaturas que eles eram simplesmente? Seja como for, Haruhiro nunca tinha visto ou ouvido falar de nada parecido. Mas Mary sabia o que era missa. Ele teve a impressão de que ela havia chamado aquilo de Sekaishu. E também havia magia. Certo, Mary usou magia. Um feitiço de magia árvore chamado Penhasco de Chamas. Mas ela disse que não seria suficiente para eliminar o Sekaishu. Provavelmente foi Setora quem fez a pergunta. O que é Sekaishu? Não sei, respondeu Mary. Era uma palavra que ela mesma havia usado, mas mesmo assim afirmava não saber. Mary não deveria ter conseguido usar a magia árvore, mas conseguiu. Penhasco de Chamas. Estranhamente, a antiga caçadora Jessie havia mostrado a eles o mesmo feitiço. Estranhamente? Será que foi mesmo uma coincidência? Ao deixarem Jessie Land, dirigiram-se para o mar. Foi no caminho que ele teve a oportunidade de conversar com Mary a sós. Deve haver algo errado comigo. Estou deixando todo mundo preocupado. Eu sei disso. Mary percebeu que algo estava errado dentro dela, que ela devia ter mudado. Se ela estivesse com algum problema, disse ela, queria que ele lhe dissesse. Ela também disse que queria que ele a impedisse. Estou aqui, e ainda assim não sei. Nem sempre é assim, mas há momentos em que simplesmente não sei. O vento está forte e sinto que vou ser levado pelo vento. Onde estou? Alguém me diga. Quando voltaram de Parano, o mestre da Torre Proibida provavelmente deu a Haruhiro e aos outros algum tipo de droga para fazê-los perder a memória. Haruhiro havia se esquecido de tudo isso até agora. Por algum motivo, para Mary foi diferente. Ela disse que não sabia ao certo o que tinha acontecido em Parano. De todo o resto, ela se lembrava. Mary era diferente dos outros. Haruhiro apoiou a mão no chão para se impulsionar e se levantou. A chuva estava quase caindo como granizo. Estava bem frio. Sentindo um arrepio, Haruhiro estremeceu. Vamos para casa. Não que eu saiba onde fica nossa casa. Por enquanto, qualquer lugar que nos proteja do vento e da chuva serve. Alegre. Ele a chamou pelo nome, mas ela não ergueu os olhos. Estava encostada em Yumi com um olhar assustado. De quem ela tinha medo? O que a intimidava? Será que buscava proteção em Yumi? Yumi vai me defender. Talvez fosse isso que ela estivesse pensando. Será que Mary realmente pensaria isso? Se ela fosse a Mary que Haruhiro conhecia,
Além disso, por que ela não respondia? Haruhiro a havia chamado pelo nome. Custaria muito dizer algo em resposta? Ou ela tinha algum motivo para não conseguir? Você é a Jessie? Quando Haruhiro perguntou isso, ela estremeceu, ainda de cabeça baixa. Ela não fez nenhum esforço para olhar para cima. Seus ombros subiam e desciam enquanto ela respirava. O movimento se repetia várias e várias vezes. Mary-chan? Perguntou Yumi, inclinando-se para olhar mais de perto o rosto dela. Mesmo assim, a mulher não respondeu. Sua respiração ficou mais rápida e superficial a cada inspiração e expiração. Yumi tentou acariciar suas costas, mas ela afastou a mão de Yumi com um gesto brusco. Em seguida, foi além e empurrou Yumi para longe, afastando-a completamente. O que Hanta instintivamente se colocou entre Yumi e a mulher. Ele não. Não. A mulher balançou a cabeça, bagunçando os cabelos. Ah! Sua voz era quase um grito. Não era um grito. Naga. Ela estava sentindo dor em algum lugar? Estava com sofrimento? A mulher se contorcia. Não. Não, 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 não. Eu estou. Se ela estava sofrendo, era por causa de Haruhiro. A mulher era Mary. Afinal, ela era idêntica a ela. E a ninguém mais. E no entanto, como Haruhiro a havia chamado? Ele a chamava de Jessie. Ele estava tentando dizer que ela era aquele homem misterioso? Não podia ser. Mary. Me desculpe, Mary. Naquele dia quando os dois conversaram. Naquela noite quando ela revelou suas inseguranças para ele. Haruhiro abraçou Mary com força. Mary não o rejeitou. O que foi que ela disse? Eu sempre quis que você fizesse isso. Ele se lembrou. Foi isso que Mary lhe disse. Aquela era Mary. E esta mulher ali agora, contorcendo-se diante deles, também era Mary. Mary não estava procurando Yumi para defendê-la. Mary percebeu que algo estava errado com ela, mas não podia fazer nada a respeito sozinha, então se agarrou a Yumi sem querer. Basicamente a mesma coisa daquela noite. Mary confiava em Haruhiro e Yumi como camaradas. Era por isso que Mary havia se apoiado neles. E o que ele tinha ido dizer a ela? Haruhiro tentou correr para o lado de Mary. Foi então que aconteceu. O olhar de Mary foi forçado para o céu. Foi um movimento tão repentino que quase dava para ouvir. Instantaneamente seus olhos reviraram. Sua boca se abriu e um gemido escapou de seus lábios. Não era algo que estivesse acontecendo por sua própria vontade. Não, parecia mais que alguma força externa estava fazendo isso com ela. Não que alguém tivesse agarrado a cabeça de Mary e puxado para trás. Nada disso estava acontecendo. Alegre. Não, essa era a voz da Mary. Pelo menos essa parte era a mesma. Mas ela era diferente. Ele não está aqui. Com o queixo ainda erguido, apenas os olhos de Mary se moveram para olhar para Haruhiro. Para ser mais precisa, ele perdeu a capacidade de se perceber. Sendo assim, ele não pode mais sair. Jessie? O ele de quem ela estava falando era Jessie. Haruhiro tinha mencionado isso. Ele sugeriu que, embora ela se parecesse com Mary, ela poderia ser Jessie. Mary negou. Não, não era bem isso. Ela não era alegre. Ela não tinha mais a menor intenção de esconder que não era ela mesma. Tudo, o jeito de falar, o jeito de se portar, o jeito de se mover, tudo era diferente de Mary. Qualquer um que a conhecesse, mesmo que um pouco, conseguia perceber a diferença. Essa era a dimensão da discrepância. Acho que isso é óbvio, mas, disse a mulher, é errado você culpá-la por isso. Não foi ela quem tomou a decisão. Ela, tente dizer de um jeito que a gente entenda. Hanta fez Yumi recuar, dando também meio passo para trás. Do que você está falando? Ela lançou um olhar para Hanta. Inclinando levemente a cabeça, como se estivesse acenando com a cabeça, dirigiu-lhe um olhar peculiar. Não era um gesto que Mary jamais teria usado. Estou dizendo que ela não tem a menor responsabilidade por isso. Não foi ela mesma quem a despertou do destino daqueles que morrem. Nem fui eu quem a escolhi. O destino daqueles que morrem? Hanta mordeu o lábio. Você está me dizendo que ela bateu as botas? Mary morreu? Mas ela está viva. Ou estou enganado? Você não é a Mary, é? Então, o que está acontecendo é que existe algo mais dentro da Mary, você, que está falando conosco agora. É isso. Você deveria demonstrar compaixão por ela. Essa coisa que claramente não era Mary falou dela na terceira pessoa, usando o rosto e a voz de Mary. Você não deve oprimi-la, machucá-la ou forçá-la ao isolamento, porque nada disso é culpa dela. No momento, ela ainda tem suas memórias, sua vontade, as coisas que compõem sua identidade pessoal. No entanto, seria bom você não presumir que isso continuará a existir indefinidamente, independentemente das condições em que ela for colocada. Pelo que observei, o senso de identidade possuído por criaturas da sua espécie, apesar de algumas variações individuais, não é particularmente estável. Na verdade, é incrivelmente frágil e propenso a desmoronar. Como eu pedi, Hanta gritou para ela. Quem você pensa que é? Aqui fica falando besteira para a gente. Antes de continuar falando como se fosse melhor do que nós, diga logo seu nome. Eu não tenho nome. Não tente se esquivar da pergunta. Não. A não alegre balançou a cabeça suavemente. Eu não tenho nome. Só um nome que me dão. Então nos diga o que é isso. Eu sou aquela que liberta os moribundos de não alegre começou a dizer, mas pareceu tropeçar um pouco, como se estivesse se sentindo fraca. Ela levou as mãos à cabeça e baixou os olhos. Parece que ela quer sair. Ela ainda não está pronta para aceitar. Antes mesmo de terminar de falar, Not Mary começou a mudar. Haruhiro percebeu. Ela engoliu em seco audível. Seus olhos se abriram e ela ficou olhando para o nada. Alegre. Quando ele a chamou pelo nome, ela olhou para Haruhiro e imediatamente desviou o olhar. Ela se curvou, agarrando a nuca com as duas mãos e respirando superficialmente. Mary-chan, Yumi tentou se aproximar dela. Fique longe, ela gritou. É Mary. Haruhiro tinha certeza disso. Fique longe de mim. Por favor, Mary está de volta. Mary já havia morrido uma vez, e agora havia alguém dentro dela que não era ela. Talvez vários outros alguém.
Mary também estava dentro de Mary. Mas quem rejeitava Haruhiro e os outros não era um desses não Meis, era a própria Mary. Haruhiro e o grupo decidiram voltar para a Alterna. Quando ele disse, vamos voltar por enquanto, Mary assentiu. Ela o seguiu mantendo distância. Isso é bom, pelo menos. Era algo que Haruhiro não conseguia se convencer a pensar. Não há nada de bom nisso. Absolutamente nada. Eles entraram em Alterna pelo portão norte. Os soldados estavam bastante desconfiados, mas deixaram o grupo passar. Neil estava esperando por eles em frente à Torre Temboro. O que vocês estavam fazendo lá fora? Haruhiro disse a ele que estavam visitando túmulos. Visitar túmulos com um tempo desses, disse Neil incrédulo. Porque o tempo está assim. Haruhiro sabia que estava blefando. Estava quase em pânico. Obviamente não deveria ter se deixado perder a calma. Mas mesmo sabendo disso, era difícil manter o controle, dadas as circunstâncias. O comandante está chamando você, disse Neil. Para quem? Perguntou Haruhiro em tom indiferente. Você. Apenas eu. Sim. Você gosta de ser o faz-tudo dele? O rosto de Neil ficou vermelho de raiva. Haruhiro deu um tapinha no ombro dele. Para onde devo ir? O grande salão, respondeu Neil soltando a mão de Haruhiro. É melhor você não estar me menosprezando. Haruhiro entrou na Torre Temboro sem se dar ao trabalho de responder. Isso não foi muito maduro da minha parte, pensou. Não que agir com maturidade fosse resolver algum dos seus problemas. O que os resolveria? Honestamente, ele nem conseguia imaginar. Haruhiro mandou Hanta e os outros de volta para seus quartos antes de seguir para o grande salão no segundo andar. Jin Mojis estava sentado pomposamente em uma cadeira sobre uma plataforma. Além de Mojis, havia 5 membros da Guarda Negra no grande salão. Um deles era o general Thomas Margot, que fora um membro comum da Guarda Negra antes de sua promoção. Ele não era particularmente gordo, mas tinha bochechas rechonchudas e a linha do cabelo formava um M, que parecia ter sido raspado dessa forma. Além disso, sua voz era estranhamente aguda. Ele não era totalmente incompetente, embora ainda não se soubesse ao certo o quão habilidoso ele realmente era. A única certeza era sua lealdade a Mojis. Os anões da Cordilheira Kurogane estão pedindo reforços, disse Mojis sem elevar a voz. O enviado deles é um humano que diz ter sido residente de Alterna. Parece que você conhece bem esse tal de Tsukushima. Por favor, tirem-no da prisão. Haruhiro quase acrescentou, agora mesmo, mas conseguiu se conter. Talvez seu autocontrole estivesse começando a voltar. Mojis ignorou o comentário de Haruhiro. Você acredita que os anões são confiáveis? Haruhiro inclinou a cabeça para o lado. Não conheço nenhum deles, então não saberia dizer. Você falou com Tsukushima. Sim, mas só um pouquinho. Ele disse que os anões da Cordilheira Kurogane desenvolveram uma nova arma. Você já ouviu falar, não é? Vagamente. Gostaria de descobrir o que realmente é. Mojis bateu 2 ou 3 vezes no apoio de braço da cadeira com o dedo indicador esquerdo. Esse dedo era adornado com um anel. O acessório não era pequeno, mas também não era muito grande. Sua parte superior era de ouro e sustentava uma pedra azul, um azul esbranquiçado brilhante, com algumas formas logo abaixo da superfície. 2 pétalas flutuando na gema azul clara e brilhante. 2. Haruhiro fingiu indiferença enquanto desviava o olhar. Ele expirou lentamente pelo nariz. Ele tinha certeza disso. Havia apenas 2 pétalas. 2 pétalas brilhantes sobre a pedra. Que estranho. Antes havia 3. Pelo menos, acho que sim. Será que estou me lembrando errado? A última vez que ele tinha visto o anel direito, que eles acreditavam ser uma relíquia, Haruhiro ainda não tinha recuperado a memória. Mas isso mudou. Ela havia retornado há pouco tempo. Provavelmente tudo. Devia ser por isso. Sua linha do tempo mental estava uma bagunça. Ele precisava se esforçar para distinguir a realidade das coisas que havia imaginado. Esse anel é uma relíquia. Disso eu tenho certeza. Jin Mojis usou o poder daquela relíquia para derrotar o grupo facilmente. Ele não a possuía quando o encontraram pela primeira vez. Isso era apenas um palpite, mas provavelmente ele a obteve do mestre da Torre Proibida. Havia 3 pétalas na pedra preciosa, eu acho. Agora são 2. O número caiu para 2. Há um a menos. O que está acontecendo aqui? O que isso significa? Tsukushima não quer falar sobre a nova arma dos anões. Foi por isso que ele foi preso, explicou Mojis. Vocês conseguiriam arrancar alguma informação dele? Gostaria de resolver isso da forma mais pacífica possível e minimizar os sacrifícios. Digo isso sinceramente. Se Tsukushima não falasse, ele seria ferido, torturado ou possivelmente até morto. Então, eles deveriam fazê-lo confessar tudo. Provavelmente era isso que Mojis estava tentando insinuar. Vou tentar falar com ele. Foi a única resposta que Haruhiro conseguiu dar. Com um leve sorriso, Mojis disse a Haruhiro, pode ir. Se Haruhiro dissesse que ser dispensado daquela forma não o incomodou, estaria mentindo. Ele se acha o rei ou algo assim? Não havia outra escolha. Haruhiro explicou a situação aos seus companheiros e desceu até a masmorra com Yumi. Um guarda de manto preto e Neil, o batedor, os aguardavam perto da cela. Estavam lá para vigiá-los, sem dúvida. Quando Haruhiro explicou o motivo de estarem ali, Tsukushima pareceu um pouco sem jeito. Claro que é sobre isso, né? Eu não devia ter comentado nada sobre os anões terem uma arma nova. Quando me empolguei e deixei escapar, vi o brilho nos olhos de Jin Mojis mudar. Eu sabia que tinha feito besteira. Ele devia ter todo tipo de pergunta para você. E você não respondeu nada. Podem me chamar de contestadora, mas só de pensar em ter que contar isso para ele já me dá náuseas. Não? Yumi inclinou a cabeça para o lado. Mestre, sabe, sua barriga é bem peluda, mas sempre foi reta. Como ela fica quando está virada? Ele não é isso que esse ditado significa. E você não precisa mencionar meu cabelo. Tsukushima parecia constrangido. Haruhiro não dava a mínima.
Você também não nos deu nenhum detalhe sobre essa nova arma, não é? Disse Haruhiro, lançando um olhar para Neil, que sorria de canto a uma curta distância. Você poderia, por favor? E Tsukushima aproximou o rosto das grades. Haruhiro fez o mesmo. Yumi pressionou o rosto contra elas. Você sabe o que aquele filho da puta está tentando fazer, não é? Disse Tsukushima em voz baixa. Ele deve estar planejando negociar com o Rei de Ferro. Se você quer nossa ajuda, me dê seu tesouro. Algo desse tipo. Haruhiro assentiu com a cabeça. Ele não sabia que arma era aquela, mas se ela fosse capaz de deter a expedição do Sul, Jinmoji certamente a desejaria. Eles estarão dispostos a fechar um acordo? Quem sabe? Eu não. Pelo que parece, era possível que eles conseguissem entregar a nova arma, o que significava que não era algo que eles só tinham uma, e também não era algo intransponível. Isso é apenas uma possibilidade, mas Haruhiro compartilhou com Tsukushima algo que acabará de lhe ocorrer. Mojis pode tentar mudar para um parceiro de negociação diferente. Disse Tsukushima pensativo. Se ele não conseguir fechar um acordo com o Rei de Ferro, vai falar com o inimigo, é isso? Não vejo como ele conseguiria. Não com orcs e mortos-vivos. Também há humanos, interrompeu Yumi. Porque eles têm Forgan com eles. E Tsukushima franziu a testa. Entendi. Então eu sou a isca, né? Do que você está falando? Perguntou Yumi, franzindo os lábios. E Tsukushima se virou para Yumi. Seu olhar era infinitamente gentil quando a encarou. Porque sou um enviado do Rei de Ferro. Se ele me entregar ao inimigo, isso pelo menos o levará à mesa de negociações. Mas a Yumi não vai deixar ele fazer isso, tá bom? Yumi passou os dedos pelas frestas das grades. E Tsukushima os tocou, parecendo um pouco hesitante. Não se preocupe comigo. Não se preocupar não é uma opção. Porque você é o mestre da Yumi, entendeu? Sim. Será que Tsukushima havia aceitado que o que quer que lhe acontecesse aconteceria, e que não havia nada que pudesse fazer a respeito, então lidaria com isso quando chegasse a hora? Independentemente de ser esse o caso ou não, ele claramente não conseguia suportar a ideia de ceder a um homem como Mojis. Será que isso fazia agir com teimosia? Você devia ter ficado quieto sobre a nova arma, né? Quando Haruhiro disse isso, Tsukushima franziu a testa. Reconheço isso. Foi um erro. Essa tarefa sempre seria complexa demais para alguém como eu, que quase nunca interage com outras pessoas. Você estava elogiando o Rei de Ferro antes, não é? O que você está querendo dizer com isso? Tsukushima receberá essa importante missão por ter a confiança do Rei de Ferro. Mesmo assim, deixará escapar a notícia da nova arma e estava prestes a falhar em sua tarefa. Ele prestara um grande desserviço ao rei. Será que pensava que não poderia voltar atrás depois disso? Era por isso que não conseguia obedecer a Jinmojis. Queria resistir, custasse o que custasse. Do jeito que as coisas estão, parece que a única maneira de te resgatar é matar ou ferir gravemente aqueles caras ali e depois escapar de Alterna. Vai ser bem difícil convencer o corpo de voluntários a nos aceitar depois disso. Afinal, eles têm seus próprios motivos para cooperar com o exército da fronteira. É o mesmo para nós. Uma de nossas camaradas foi feita refém, então não estamos exatamente ficando aqui por vontade própria. Simplesmente ainda não temos um plano para salvá-la. Tsukushima desviou o olhar. Esqueça-me. Yumi não perdeu tempo e entrelaçou seus dedos firmemente nos dele. Isso não vai acontecer. Yumi. Tsukushima começou a dizer algo, mas as palavras não saíram. Não importa o que aconteça, Yumi não vai te abandonar, disse Haruhiro da forma mais clara possível. Era bastante constrangedor afirmar o óbvio dessa maneira. A decisão de Yumi vale para todos nós. Se você continuar teimoso, acho que essa situação vai se desenrolar exatamente como eu acabei de te dizer. Você está dizendo que eu estou sendo teimoso? Eu não estou errado, estou? Yumi assentiu em concordância. O mestre pode ser muito teimoso, sabia? É sério. Tsukushima parecia não conseguir responder a Yumi. Tá bom, talvez você tenha razão. Não tem nada de legal em ser teimosa. Eu errei. Queria disfarçar de alguma forma, apagar meu fracasso desse jeito. Nossa, mestre. Não é fácil admitir que você errou uma tomada assim, sabe? Assumir meus erros, você quer dizer. Mesmo enquanto corrigia o erro dela, Tsukushima olhava para Yumi com uma expressão que dizia: ah, ela é tão fofa. Não consegue evitar, mas ele seguiu em frente, possivelmente porque Haruhiro estava ali. Enfim, entendi, disse Tsukushima, pigarreando e assumindo uma expressão séria. Vou te contar sobre a nova arma. Mas não é como se eu mesmo tivesse usado uma, e só sei mais ou menos quantas os anões têm. Só para constar, qual é a nova arma? Armas, revelou Tsukushima. Armas, Haruhiro repetiu para ele. Yumi pescou. Guns? Armas de fogo, Haruhiro murmurou. Momoina da companhia pirata Kaika, sediada na cidade livre de Veli, portava uma, e a companhia supostamente tinha mais algumas além dessa. Não sou fã deles, mas Tsukushima franziu a testa. Os anões do reino Sangue de Ferro sabem fabricar armas de fogo. Devem ter centenas delas. Jinmojis mandou libertar Tsukushima imediatamente. Aparentemente convidou o caçador para jantar logo em seguida e até se desculpou. Contudo, não curvou a cabeça em sinal de respeito. Tsukushima disse que jantar com o homem só fez com que o odiasse ainda mais. Mojis provavelmente não se importou. O homem era descarado. Enquanto o exército da fronteira se preparava para a campanha, Mojis decidiu enviar uma delegação à Cordilheira Kurogane. Um dos mantos negros, Biki-sans, foi escolhido para liderá-los como chefe da delegação, substituindo o comandante. Tsukushima também iria, é claro. O grupo recebeu ordens para acompanhá-los. E Neil, o batedor, também iria. Ele serviria como segundo em comando de Biki-sans e, sem dúvida, ficaria de olho em Haruhiro e no grupo. Mojis providenciou um cavalo para cada membro da delegação, trazido do continente. Não eram grandes, mas eram bem feitos e tinham um temperamento dócil. Na verdade, eram obedientes, e Haruhiro foi informado de que podiam ser usados tanto para montaria quanto para tração. Você parte amanhã. Aproveite seu tempo como quiser até lá.
Foi isso que Mogis disse depois de convocar os membros da delegação ao grande salão. Ele deu a entender que era um suzerano generoso, fazendo um favor aos seus súditos. Itsukushima disse que levaria o cão-lobo que trouxera das montanhas Kurogane para visitar o prédio da Guilda dos Caçadores e alguns outros lugares antes de se encontrar com eles. Novamente na manhã seguinte, o grupo decidiu passar a noite no alojamento dos soldados voluntários. Estava em ruínas, mas pelo menos ainda tinha teto. Havia muitos quartos lá. Se conseguissem combustível, poderiam se aquecer. Poderiam até usar o banheiro. Seria muito mais relaxante do que ficar na Torre Temboro. Haruhiro estava preocupado com Mary, é claro, mas honestamente ele não sabia o que fazer a respeito. Deixou seus companheiros na hospedaria e seguiu para a Guilda dos Ladrões em West Town. A mentora Elisa estava na guilda. Ela se recusou a mostrar o rosto como de costume. Eles trocaram informações e, sem querer, Haruhiro contou a ela que suas memórias haviam retornado. Conversaram um pouco sobre Bárbara. Doía muito perdê-la. Agora, ele queria Bárbara Sensei ali mais do que nunca. Além de Elisa, havia outros 2 mentores sobreviventes, os irmãos Fudaraku e Mosaic. Eles deveriam estar acompanhando a expedição do sul, mas ainda não haviam retornado. Se ao menos um dos irmãos ainda estivesse vivo, poderia tentar contatar Haruhiro e o grupo enquanto se dirigiam para a Cordilheira Kurogane. Por precaução, Elisa ensinou a Haruhiro o código para verificar se a pessoa com quem ele estava falando era um mentor da Guilda dos Ladrões. Mas tenho certeza de que não vai adiantar nada. Elisa aparentemente não esperava muito dos irmãos. Se eles estiverem vivos, estão escondidos em algum lugar, esperando a poeira baixar. É assim que esses 2 são. Haruhiro retornou ao alojamento dos soldados voluntários. Eles poderiam ter se separado, ficando no quarto dos meninos e no das meninas como faziam antes, mas considerando os problemas atuais de Mary, decidiram que cada um ficaria com um quarto para si. Haruhiro escolheu um quarto com 2 beliches cheios de palha. Ele acendeu o abajur na parede, tirou a capa e sentou-se na cama de baixo. Na época em que eram soldados voluntários em treinamento, eles alugavam este quarto por 10 cobres por dia. Foi uma verdadeira viagem ao passado. Hanta dormia na cama de cima de um dos beliches com Moguzo na de baixo, enquanto na outra cama Haruhiro dormia em cima e Manato embaixo. Fomos lá e espiamos as meninas no banho. Eu sei que foi ideia do Hanta, mas isso foi bem feio da nossa parte, né? Essa cama, aquela em que Haruhiro estava sentado agora, tinha sido de Manato. Ao lado dela ficava a de Moguzo. Ambos já haviam partido. Bárbara Sensei também havia falecido. Pensando bem, a equipe Renji também perdeu Sasá no continente vermelho. Haruhiro suspirou. Eu queria poder simplesmente suspirar e deixar todas essas emoções pesadas irem embora, mas provavelmente não vai acontecer, pensou ele. Ele não era bom em mudar de assunto. Tinha esquecido tudo isso, mesmo sem querer, mas agora se lembrava de tudo. Talvez tudo tivesse voltado a ser como deveria ter sido desde o início. Alguém bateu à porta. Ele já tinha ouvido os passos antes, então Haruhiro não ficou surpreso. A porta se abriu antes que ele pudesse responder. Ei, era o homem mascarado. Nossa, essa cara é deprimente. Você vai afetar o moral, seu idiota. Desculpe, cara. Essa é a cara com a qual eu nasci. Eu sei que você não pode mudar isso, mas se recomponha. Você sabe o que estou tentando dizer. O homem mascarado entrou e se jogou na cama de Moguzo. Você se lembra de tudo agora, né? Bem, Haruhiro suspirou. Ele sentia que estava suspirando muito, mas isso não era novidade. Sempre acontecia. Provavelmente sim. O homem mascarado descobriu o rosto e se esparramou na cama. Você é tão evasivo. Com ou sem memórias, você sempre foi assim. Haruhiro forçou um sorriso. Acho que sim. Quanto a Mary, disse Hanta em voz baixa, pedi para Yumi ficar de olho nela discretamente. Normalmente, talvez Haruhiro devesse ter dado algumas instruções, ordens sobre o que fazer com Mary. Ele acabou deixando tudo para Hanta. Foi um descuido da parte dele, mas enfim, Haruhiro decidiu aceitar a situação como ela era. Será que Haruhiro precisava carregar tudo sozinho? Não. Ele podia deixar Hanta aliviar um pouco a carga. Yumi havia se tornado tão confiável que era quase irreconhecível. A cabeça de Setora também era diferente da de Haruhiro. E quanto a Kuzaku, ele estava muito acima da média quando se tratava de arriscar o próprio corpo. Ei, Hanta. Eles viviam em extrema pobreza aqui, neste quarto. O tempo passou. Aconteceram tantas coisas. Mais do que se pode contar. Haruhiro e os outros haviam mudado. Nenhum deles conseguiu permanecer o mesmo. Naquela época. Jamais imaginei que as coisas terminariam assim. Sim, eu sou todo-poderoso, disse Hanta rindo, mas infelizmente não sou onisciente. Não consigo prever o futuro. Sim, é tudo tão difícil. Haruhiro estava desabafando com a pessoa errada. Conhecendo Hanta, ele iria zombar e insultar Haruhiro. No fim das contas, tudo é uma grande merda. Hanta cruzou as pernas desleixadamente, colocou as mãos na cama e se sentou. De forma típica, ele não menosprezou Haruhiro nem zombou dele, mesmo sendo Hanta. Existe muita coisa na vida que não seja uma merda? Quer dizer, pense bem. Começamos esta vida com a condição de merda de não sabermos nada além dos nossos nomes. Mas mesmo que não fosse esse o caso, eu ainda diria isso. Depois que você nasce, é comer, dormir, cagar, comer, dormir, cagar, comer, dormir, e assim por diante, até que um dia você bata as botas. É mais ou menos a mesma coisa para todos os seres vivos. Basicamente, tudo o que fazemos é comer, cagar e dormir. Você não tem papas na língua, né? Haruhiro deu uma risadinha. Não porque fosse engraçado, mas porque o que ele podia fazer além de rir, era praticamente a única opção que lhe restava. Mas a vida não se resume a isso, não é? Bem, não, admitiu Hanta prontamente. Sempre nascem mais seres vivos antes que os atuais morram. Nascemos para dar à luz e morrer, então, pensando dessa forma, a procriação é importante. Sim, acho que sim. Ei cara, você também quer transar com mulheres. Não vou negar.
Por que você tem que ser tão evasivo? Se você quer fazer isso, mesmo que seja só de vez em quando, qual o problema em simplesmente dizer que quer? Certo, claro, eu aceito. No entanto, mesmo esse impulso é apenas um sistema criado para fazer com que nós, animais, deixemos descendentes. Se você colocar dessa forma, talvez seja mesmo. Aposto que quando você tiver um filho, até um cara tão indeciso como você vai adorá-lo tanto que me dará vontade de vomitar. Nunca pensei nisso. Vou dizer isso sem rodeios. Você é a pior pessoa do mundo, e adoraria seu pirralho a níveis repugnantes. Adorar o próprio filho não é lá muito ruim, né? Não seria assim se não fosse tudo uma grande armação para fazer você se sentir dessa maneira. Ah, você está dizendo que, como seres vivos, somos programados para adorar crianças que compartilham nosso sangue. É claro que existem pais péssimos por aí que não conseguem amar os próprios filhos. Mas, em geral, as coisas são estruturadas de forma que nos importemos com eles. Se não fossem assim, toda essa história de procriação não funcionaria. Então, saber que tudo é uma armação, isso não acaba com o seu entusiasmo? Não, não mesmo. Isso acaba com a minha. É uma merda total. Tudo é uma merda. Sério. Sério mesmo. Hanta contou-lhe sobre a vez em que estava sozinho no meio da floresta. Sem ninguém por perto. Absolutamente ninguém. Sentia-se como se fosse a única pessoa no mundo. Não importava o que fizesse, para onde fosse, quanto tempo passasse, nunca encontrava ninguém. Tinha certeza de que nunca mais veria ninguém. Ele chegou a desejar ser atacado por uma fera selvagem e devorado. Ele cogitou não comer nem beber, apenas esperar para definhar. Apesar disso, ele se esforçou para um dia escapar daquela floresta densa. Por mais que desejasse, será que conseguiria mesmo sair? Ele não sabia se era possível. Talvez não fosse. Talvez fosse devorado por feras selvagens na floresta, ou vagasse perdido até morrer sem que ninguém jamais o encontrasse. No silêncio infinito, um terror inaudível o estrangulava. Ele sentiu que ia sufocar, mas nunca chegou a desmaiar. Seus pés estavam pesados como chumbo. Seu corpo inteiro parecia tão pesado quanto possível. Por mais que tentasse, ele não conseguia dar o primeiro passo. Mesmo assim, ele faria o que pudesse para eventualmente escapar daquela floresta profunda. Não foi só uma vez. Passei por isso inúmeras vezes. Hanta esboçava um leve sorriso. Seus olhos estavam semicerrados. Seus lábios e mandíbula pareciam tremer. Devia ser aterrorizante para ele relembrar tudo aquilo. Mas ele não pretendia fugir daquelas memórias. Mesmo que estivesse apenas tentando parecer forte, se conseguisse manter a farsa por tempo suficiente, acabaria se tornando genuíno. Esse era o estilo de Hanta. Foi tipo, estou completamente sozinho. Isso me obrigou a perceber isso. Se eu quisesse conversar com alguém, tinha que imaginar a pessoa na minha frente, ou dentro da minha cabeça, e murmurar para mim mesmo. Foi horrível. Mesmo agora, de vez em quando, sonho com aquela época. Tipo, ah não, isso de novo não. Às vezes, acho que morrer seria assim. E se for, eu não quero morrer lentamente. Um tiro certeiro é o ideal. Cara, é uma merda. No fim das contas, a vida é assim mesmo. Não entendi muito bem, mas, o que você quer dizer com a vida é assim mesmo? Você é idiota? Se liga, cara. Hanta estalou a língua. Escuta para o piro. Não importa o quão bom seja o seu tempo, no fim das contas é tudo a mesma coisa. Mesmo que você tenha 3.000 filhos com genes tão incríveis quanto os meus. Ou você morre instantaneamente, sem saber de nada, ou morre se contorcendo de agonia, pensando, nossa que droga, mas de qualquer forma, você vira um cadáver que é praticamente não, isso é uma merda. Essa é a nossa vida. Essa é a única verdade, não é? Mas eu não vejo dessa forma. Seja você mesmo. Essa é a sua liberdade. Eu acho tudo uma merda. Essa é a minha liberdade. A gente simplesmente não se dá bem, né? Já sabemos disso há muito tempo, não é? Sim, mais ou menos. Todo mundo é uma merda. Yumi também? Sem exceções. Eu sou uma merda, ela é uma merda, viver é uma merda, morrer é uma merda. Mas ainda quero abraçá-la forte e guardá-la com carinho até o dia da minha morte. Pode-se dizer que tive uma epifania lá, sozinho na floresta. Eu entendi. O importante não é se ela é uma merda ou se eu sou uma merda. Se Haruhiro fosse interpretar, eis o que Hanta estava tentando dizer. O valor de tudo é apenas para inglês ver. Tudo é inútil. Você precisa despir tudo de valor, até mesmo as coisas que parecem indispensáveis. Depois, é só uma questão de valorizar o que sobrar. Haruhiro, você acha que existe algum motivo especial para que esses eventos horríveis continuem acontecendo? Não há, era o que Hanta estava insinuando com total convicção. Desde o começo, tudo tem sido uma merda. Você inclusive. É claro que todos os eventos também serão uma merda. Você é uma merda, então não reclame como se fosse outra coisa. Aprenda a conviver com o fato de as coisas serem uma merda. Porque você é uma merda. Isso é uma coisa horrível de se dizer, pensou Haruhiro. Mas ele não se irritou. O tempo havia passado, e ele percebera que não era mais o mesmo. Então, por que ainda estava à mercê de cada pequena coisa que a vida lhe impunha? Não havia alguma maneira de tomar decisões melhores e sair daquela situação terrível? Hanta vira Haruhiro pensando assim, então o temido cavaleiro viera dizer, não seja convencido. Haruhiro e a turma sempre foram assim, então não seria estranho se as coisas continuassem da mesma forma para sempre. Espero que não, mas de qualquer forma não posso desistir. Preciso encontrar uma saída desta floresta densa. E ao contrário da situação de Hanta naquela época, não estou sozinho, então estou em uma situação muito melhor.